Olá, alunos! Vamos agora para a nossa quinta aula. Nesta aula nós vamos falar sobre um programa muito utilizado nas empresas, que é o programa Calc, que é uma planilha eletrônica. Neste programa nós vamos aprender a trabalhar com operações matemáticas, inserir gráficos. Então é um programa que as empresas gostam muito. Aqui nesse slide eu coloquei a aparência do programa Calc, ou layout do programa Calc, né, para vocês irem se acostumando. Como vocês já viram nas outras aulas, né, existem muitos ícones, muitos recursos que são comuns, tanto no Calc, quanto no Impress, quanto no Writer. Tá? Nós vamos ver aqui agora apenas alguns ícones mais específicos desse programa. Os outros que já são comuns, vocês já viram no Writer e vão ver também no Impress, ok? O layout aqui apresenta para a gente a barra de título, a barra de menu abaixo da barra de título. Você tem aqui, que diferencia dos outros programas, é a barra de fórmula, tá? Onde vai aparecer aqui a fórmula que você está usando ou a operação matemática que você fez, vai aparecer aqui nessa barra, na frente desse sinalzinho de igual aqui, tá? Você tem aqui um FX, que é onde você clica para inserir as funções matemáticas no programa, e você tem aqui um autossoma, para realizar qualquer soma que você precise. Temos aqui as fórmulas, né? As fórmulas matemáticas. Eu coloquei aqui as operações básicas, né? De somar, subtração, multiplicação. Nós temos aqui, o que é diferente para vocês, é que a multiplicação aqui você usa o asterisco para fazer a multiplicação e a divisão você usa a barra. Tá? Exponenciação também você vai usar o acento circunflexo. Então eu coloquei aqui, por exemplo, 3 acento circunflexo 2, 3 elevado a 2. Tá? Você pode utilizar também de parêntese igual uma fórmula matemática normal. Depois das fórmulas, nós vamos ver aqui como que vocês fazem para selecionar, né, numa planilha. Para você selecionar dentro da planilha, você pode clicar com o mouse e arrastar. Você pode apertar a tecla Shift do teclado e a setinha para o lado que você quer selecionar, para a esquerda, para a direita, para cima, para baixo, né? E você consegue selecionar. Por que nós temos que selecionar? Tanto no programa de texto quanto nesse programa aqui, você só vai conseguir fazer alguma alteração se você selecionar primeiro. Tá? Bom, se você quiser selecionar um intervalo de células, o que são células? Cada retângulo do programa, tanto no Excel quanto no cálculo, a gente chama de célula, que é a união da coluna com a linha. Forma um retângulo e a gente dá o nome de célula. Para você selecionar células, por exemplo, vamos supor que eu quero selecionar do A1 ao A10. As células de A1 a A10. Eu vou clicar no A1, apertar a tecla Shift e clicar no A10. Eu selecionei todas as células. Eu quero selecionar células separadas. Eu vou clicando na célula que eu quero com a tecla CTRL ou CTRL apertada. Ok? Então essas são as formas que a gente tem de selecionar. Bom, vamos ver um outro assunto agora. Formatação de células. Para você formatar a célula, você vai ter que selecionar a célula, depois clicar em formatar células. Aqui dentro, além de você poder mudar o tamanho, a cor, igual você faz lá no programa de texto, você tem uns outros recursos que a gente não tem no Writer. Você pode transformar o que você digitou em porcentagem, se você marcar essa opção aqui dentro de categoria. Você pode transformar o que você digitou em moeda, ou seja, valor monetário, vai aparecer o R cifrão no valor que você digitou, né? Em data, então você quer digitar uma data, você clica aqui, ele já converte para data, hora, então você tem as opções de formatar, né, a célula dentro aqui das categorias, ok? A mais usada é o número, porque é um programa que você vai trabalhar muito com cálculos matemáticos. Vamos ver o próximo slide aqui, você tem a classificação de dados. Vamos supor que você fez uma planilha na empresa, que seria uma folha de pagamento, por exemplo. Você tem lá 10 mil funcionários, você tem o nome dos funcionários e tem o salário. Você pode classificar, né, fazer uma classificação em ordem crescente ou decrescente, pelo nome ou pelo valor do salário, né? Você pode fazer essa opção.
você tem aqui dentro do classificar como fazer essa classificação aí, tá? Em ordem crescente ou decrescente. Eu coloquei aqui apenas algumas funções básicas, né? Nós também vamos ver a função se e a função quanti-se. Nós temos aqui a soma, que é o seguinte: toda vez que você precisar realizar uma soma no Calc, você coloca o sinal de igual, digita a palavra soma e coloca o intervalo que você vai fazer essa soma. Aqui, por exemplo, está A1, 2 pontos, A10. Significa o quê? Que ele vai somar da célula A1 até a célula A10. Tá? A média é a mesma coisa, é só você colocar o igual, digitar a palavra média e colocar o intervalo que você quer calcular a média. Nós temos aqui a função máximo, que retorna o maior valor. Então, você, por exemplo, numa empresa, você quer saber o maior salário, você escolhe a função máximo, dá o intervalo onde estão os salários na planilha, ele vai retornar para você o maior valor. Tem aqui cosseno, função hoje, então, além de inúmeras outras funções matemáticas. Mas como eu já falei para vocês no programa de texto, nós não temos condição de ver todas as funções. Eu vou passar para vocês algumas. Durante nossas aulas, nós veremos as outras, ok? Dentro do programa Calc, você tem o assistente de funções, que é o FX. Você clica no FX, vai aparecer essa janelinha. Dentro dessa janelinha, nós temos todas as funções matemáticas à sua disposição. Você vai escolher a função que você quer e clicar em próximo, tá? Daqui a pouco nós vamos praticar e ver algumas, tá? Aquelas funções mais básicas. A função se, ela é uma função muito interessante, nós vamos utilizá-la daqui a pouco, ela é muito usada. Você, toda vez que tiver uma condição, você pode utilizar a função se. Por exemplo, numa escola, você quer saber quem foi aprovado, reprovado, está de recuperação, você pode usar a função se. Numa empresa, você quer saber, por exemplo, fazer um desconto no salário dos funcionários, você pode usar a função se. Quanto maior o salário, maior o desconto, então você pode usar a função se. Toda vez que você tiver uma condição, você pode utilizar essa função. E ela é utilizada geralmente com esses símbolos, né, de comparação. Maior, menor, diferente, igual, maior ou igual, menor ou igual. Tá? Porque você está comparando alguma coisa. Nós vamos ver isso na prática daqui a pouco. Tá? Dentro do programa Calc, nós temos também a opção de inserir gráfico, que também é muito útil, né, numa apresentação, para uma empresa. Então, você tem uma planilha lá, uma folha de pagamento, você quer aquilo ali num gráfico, você pode, depois que você construiu a planilha, você criar essa folha de pagamento, ok? Criar um gráfico, né, a respeito dessa planilha. Aqui está uma telinha, né? Quando você clicar lá em gráfico, né, vai aparecer essas opções. Também deixei aí só para vocês irem tendo contato, mas nós vamos fazer isso aqui na prática, tá bom? Então vamos lá, vamos praticar um pouco, vamos utilizar, né, o programa Calc. Eu vou abrir primeiro o programa do mesmo processo que eu fiz para abrir o programa de texto, o Writer. Você vai clicar aqui no botão iniciar, programas, né, LibreOffice, e aqui você vem em Calc. Tá? Ele vai abrir uma planilha em branco, né? Nesta planilha, o que a gente tem diferente aqui são as células, né? Cada retângulo desse é uma célula, né? Elas são formadas pelas colunas, representadas pelas letras, né? E as linhas, representadas pelos números. Tá? Aqui em cima você tem a barra de fórmula, como eu falei. Então, à medida que nós formos digitando as fórmulas, fazendo alguma operação matemática, aqui em cima vai aparecer esta operação, correto? Então, eu vou fechar essa planilha aqui e vou abrir uma que eu já deixei aqui, alguns recursos digitados para facilitar a nossa aula. Bom, primeira coisa, vamos supor que você quer selecionar esses números. Basta você clicar e arrastar. Ó. Você selecionou todos os números. Para que você vai selecionar? Para mudar o tamanho, mudar a cor, colocar uma borda, né? Vamos supor agora que você deseja realizar uma soma, né? As operações matemáticas básicas aqui. Somar 50, 4 e 8. Aqui no Calc, como no Excel, você não coloca os números, você coloca o local onde os números se encontram. Por exemplo, eu vou colocar o igual aqui, o 50 ele está localizado aonde dentro da planilha? Na coluna A, linha 1.
tá? Então, essa célula aqui é A1. Então, eu coloco A1 mais o número 4, coluna B, linha 1, B1. Se eu clicar aqui, ele já aparece direto, ou eu posso digitar, tá? Se eu vier aqui com a setinha e clicar no C aqui, em cima do 8, ele já apareceu C1, que ele está na coluna C, linha 1. Feito isso, basta eu dar Enter, eu realizei a soma, né, de 50, 4 e 8. Ah, tem uma forma mais fácil? Tem. Basta você selecionar 50, 4 e 8 e clicar aqui nesse ícone, ó, soma ou autossoma. É só você clicar e ele já te dá o resultado, tá? Ah, mas eu preciso fazer isso em todos. Ah, se você tivesse que fazer aí 2.000 somas. Não, você fez a primeira, clica em cima do resultado. Eu tenho a fórmula aqui em cima, ó, na barra de fórmula, ó, igual soma A1, 2 pontos, C1. Vou posicionar a setinha aqui nesse quadradinho aqui. Ela vai virar uma cruzinha. Quando ela se transformar nessa cruzinha, você clica e arrasta. Ela vai copiar a fórmula que eu usei aqui em cima para os outros. Ó. Ele já fez a soma aqui para mim, 60, 35, 29. Fez essa outra, 36, 37, 5. Utilizando a primeira fórmula. Então, se eu tivesse que somar aqui 100 vezes, era só arrastar. Questão de segundos eu tenho o resultado. Isso para uma empresa é muito interessante, né? Para você realizar outras operações agora. Aqui, nós temos um recurso aqui que é o seguinte, se você precisar digitar, por exemplo, de 10 em 10, basta você colocar aqui 10 e 20, seleciona os dois, né, o E1 e E2, coloca a setinha, quando ela virar a cruzinha eu arrasto, ele coloca para mim de 10 em 10. Então, toda vez que você tiver uma constante entre os números, você pode criar uma situação e arrastar, que aí você evita de ter que digitar, né, vai te economizar tempo. Aqui eu quero só número ímpar, eu coloco aqui, seleciono o número 1 e o 3 e arrasto, tá? Correto? Bom, então nós vimos a soma, a operação de subtração é só você colocar igual, clicar num número qualquer que você quer subtrair aqui, por exemplo, 48, que é o A4, menos 36. Quando eu der Enter, ele faz a subtração para mim. Então, todas as operações matemáticas é muito fácil, né? A mais utilizada aqui é a soma. Você tem esse recurso aqui que soma direto, correto? Nós temos também um recurso aí que é o gráfico, né? Você pode inserir um gráfico dentro do Write. Então, eu vou clicar aqui nessa aba embaixo, ó. Nós temos aqui operações, que eu deixei esses números, gráfico e boletim anual. Vou clicar aqui em gráfico, ele vai abrir como se estivesse abrindo uma outra planilha, tá? E eu já deixei um gráfico digitado aqui. Você pode fazer qualquer tipo de gráfico aqui no Calc, tá? Ele possui gráfico tipo coluna, tipo pizza, né? O gráfico que você precisar, você tem aqui no Calc. Vou selecionar aqui o que eu preciso. Toda vez que você for fazer um gráfico, você deve selecionar apenas o que você vai utilizar no gráfico. Não precisa selecionar a planilha inteira. Então, eu selecionei aqui o produto e a quantidade do produto, que está aqui em toneladas, né? Então, eu vou vir aqui, inserir gráfico, tá? E aí, ele vai aparecer para mim, né? Aí vai aparecer para mim essa janelinha, tá? Com as opções de gráficos que eu tenho. Gráfico tipo coluna, tipo barra, tipo pizza, tipo área, tipo linha. É lógico que cada planilha tem um gráfico que vai se adaptar melhor. Aí você vai ter que escolher aquele que vai ficar melhor para cada planilha, né? Uma produção de uma empresa, uma folha de pagamento, você vai ver qual tipo de gráfico. Eu vou escolher para essa planilha, eu poderia escolher coluna, barra, pizza, eu vou escolher tipo pizza, tá? Então, será esse gráfico aqui, ó. Só de fazer isso daqui, vocês já estão vendo que o gráfico praticamente já está pronto com a legenda, né? Arroz, soja, feijão, milho e a cor de cada um. Só que eu ainda posso incrementar, né? Melhorar esse gráfico. Então, eu vou clicar aqui, próximo. Aqui ele te dá a opção de você escolher, né? Se você quer utilizar os dados em linha ou em coluna. Eu vou deixar aqui em coluna, tá? Vou clicar aqui, próximo. Você tem como definir aqui a área do gráfico, né? Se você quiser, você pode clicar aqui e arrastar ou vir aqui e digitar a área que você vai utilizar no gráfico. Clicar novamente em próximo
E nessa telinha aqui eu consigo colocar o título do gráfico. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, produção da fazenda, né? Coloquei o título. Assim que eu digito aqui, o título aparece lá no gráfico, a produção da fazenda. E vou clicar aqui em concluir. Então está pronto o meu gráfico. Só que eu ainda posso melhorar um pouco esse gráfico. Vamos supor que eu queira colocar rótulos nesse gráfico. Então eu vou clicar aqui 2 vezes em cima do gráfico, clico com o botão direito e vou escolher aqui, ó, inserir rótulos de dados. Tá? Olha lá, ele colocou aqui para mim os valores, ó, arroz 5, soja 15, né? Ah, eu quero melhorar isso ainda, eu quero isso aí com o nome, né, do produto. Mesma coisa, botão direito e vou aqui formatar rótulos de dados. Aí aqui no formatar rótulos de dados, eu venho aqui e coloco aqui, ó, mostrar categoria. Aí vai aparecer o nome, né, olha lá, ó, arroz 5, milho 8, do lado do valor. Ah, mas eu quero porcentagem. Mesma coisa, botão direito em cima do gráfico, formatar rótulos de dados, mostrar valor como porcentagem. Aí você vai mostrar a porcentagem, tá? Certinho? Outra coisa que a gente pode fazer, pode mudar todas as cores do gráfico, colocar ele de uma forma mais apresentável, mudar o tipo de letra, cor, né? Vamos supor que eu quero trocar esse fundo branco. Clico 2 vezes em cima do fundo branco. E aí eu venho aqui, ó, eu clico aqui na área, escolho uma cor, vou escolher aqui azul, e eu posso escolher a transparência que eu quero colocar nessa cor, para melhorar um pouco o gráfico, tá? Posso escolher aqui a transparência, e dentro do gradiente eu coloco o efeito que eu quero, vou pôr aqui radial, ó. Então, olha lá, já melhorou, o gráfico já ficou na apresentação, né, melhor. E você tem vários recursos, você tem uma barra de ferramenta que te dá todas as possibilidades de você trabalhar com o gráfico, tá bom? Com isso, nós encerramos nossa aula com as operações matemáticas e o gráfico. Na próxima aula, nós iremos falar sobre as funções no programa Calc. Não se preocupem, porque todo o material estará disponível para vocês estudarem na plataforma e quando nós formos ter as aulas presenciais, nós iremos tirar todas as dúvidas e acrescentar alguns recursos, ok? Então estudem bastante, muito obrigado, até a próxima aula.